Olá, querido, tudo bem com você? Eu sou Marconi Teixeira e esse é o canal Indirite Brasil Instrutoria. Estamos desenvolvendo uma série de conhecimentos, de sabedorias, de 4 origens que a gente selecionou. Isso está explicado em outro vídeo aqui no canal. A sabedoria oriental, a sabedoria da China, que a gente gosta, ditado chinês, aquelas coisas, né? Então a gente vai fundamentando esses conceitos. A sabedoria persa, que traz coisas extraordinárias, sabedorias do livro de Salomão. Gravei recentemente um vídeo falando de provérbios, das sabedorias de provérbio. E hoje nós vamos falar especificamente, no nosso quarto vídeo, sobre os conselhos do estoicismo. A palavra é meio complicadinha, né? E até uma pessoa, vou aproveitar esse vídeo para falar. Uma pessoa disse assim: pastor, eu sou Marconi Teixeira, sou escritor, tenho 18 livros publicados, e esses artigos eles estão dispostos no LinkedIn. Se você pesquisar Marconi Teixeira, LinkedIn, José Marconi Teixeira, Dr. José Marconi Teixeira, você vai achar os nossos artigos lá. Tem muitos artigos muito bem escritos, graças a Deus, que já tem trazido muito boa repercussão a respeito. E o nosso canal tem esse nome, o Indirite Brasil, que é como se fosse a palavra forró do Nordeste, for all, para todos, perto de você, que você tem acesso. Acesso perto, a tradução seria que você pode ter acesso a isso, né? Acerca de você. Esse termo aqui, o Indirite Brasil, está dizendo que é uma instrutoria que está perto de você. Essa é a finalidade do canal e dos vídeos, porque os artigos estão lá no LinkedIn, como meus livros também, tá nas plataformas, na Amazonas e nos canais próprios. Se botar meu nome aí na internet, existem inúmeras plataformas que tem livros, José Marconi Teixeira, né? E o texto que nós separamos para refletir nesse vídeo de hoje à noite do canal Indirite Brasil Instrutoria, fala a respeito do estoicismo. O que é estoicismo? Estoicismo são algumas reflexões, sabedorias, pensamentos do que chamamos teóricos, daqueles pensadores, aquelas pessoas que ficavam pensando e traziam resultado. Não é só o pensar por si mesmo, chama-se ócio. Ócio, apesar de vulgarmente a gente achar, mas está ocioso, está sem fazer nada, não. Ócio é a pessoa quando está pensando razoavelmente, está pensando de forma eficiente para achar a solução a respeito de alguma coisa. Isso lá para aquela cultura lá da Grécia, daquele meio de mundo lá. Não sou filósofo, não é minha área, tá certo? Eu tenho outras formações, mas não nessa área, mas gosto desse ambiente motivacional, de crescimento. E os meus livros passeiam muito por esse ambiente. E agora compartilhando com você aqui nos vídeos, né, no YouTube, no Indirite Brasil, Instrutoria, tá certo? Com o Dr. Marconi Teixeira. E o tema desse quarto vídeo é os conselhos do estoicismo: governar a mente e não endurecer o coração. Olha que coisa, não é extraordinário isso? Governar a mente e não endurecer o coração. Muita gente acha que o estoicismo é uma filosofia fria. Quando falo em filosofia, eu fiz alguns cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, mas teve um curso que eu fiz, que era na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que é Ciências da Religião. Depois eu fui fazer Sociologia na UERN, numa cidade chamada Mossoró. Tem um campus muito grande lá. Nesses 2 momentos da minha vida, eu fui inundado da questão de filosofia, mas é um tipo de filosofia que, a princípio, não impacta. Você, por mais que você esforce seu cérebro, não alcança aquilo. A forma que aquilo é apresentado é tão massiva, eu acho que é tão conhecimento que a gente fica procurando um fio para tomar posse daquilo ali.
Então, não é isso que a proposta desses vídeos, não vai ser isso. São conhecimentos aplicáveis, são conselhos aplicados. Eu saio pescando, pesquisando, lendo, estudando, vendo o que é que estão falando, para trazer aquilo, o que se aplica à tua vida, na tua empresa, você como empregado, como empregador, na tua família, você profissional liberal, você no seu ambiente familiar, na condução da sua vida. Como agora mesmo eu falei, eu uso figuras de linguagem, metáforas, eu crio ambientes imaginários para passar um conceito, é a minha maneira de instruir. Tenho feito isso durante muitos anos, inclusive. É uma das ferramentas que eu uso, que às vezes a pessoa... não é aquela coisa de Paulo Freire, que tem que usar o que a pessoa conhece naquele ambiente, Piaget, não. Embora eu tenha feito psicopedagogia também, fiz um bocado de coisinhas assim, não é isso. É que eu acho que quando você tem domínio sobre alguma coisa, que eu consigo chegar naquilo, isso aqui ele domina, e eu consigo associar esse conceito àquilo que você conhece, aí você não esquece mais. E você vai ruminar melhor aquilo e vai trazer um melhor resultado para a sua vida, né? Então, a filosofia não é a ausência de sentimento, né? É buscar domínio interior. Olha que coisa. Pense uma coisa difícil de domar, é o tal do domínio interior. Difícil, parece uma cacofonia, né? Difícil de domar. Difícil de domar, né? Esse domínio interior. E não controlamos os eventos. Ninguém controla. Um exemplo, eu estava bonzinho ali e fui tentar tirar, quando eu estava escrevendo esse texto, eu me lembrei disso. Eu fui tentar tirar um parafuso porque eu achei que alguém podia passar e ferir o braço com aquele parafuso. Eu fui tirar o parafuso com um canivete, que não é a ferramenta apropriada, e tudo que a gente vai fazer tem que ter a ferramenta apropriada. O canivete fechou e quase corta meu dedo, não cortou porque Deus inventou uma coisa chamada unha, e o canivete freou na unha e quase ia ser... Então, a gente não pode controlar os eventos, tá certo? Mas podemos aprender a governar nossa mente. Aprendi, ter mais prudência. Eu vivo aconselhando as pessoas, quando eu for tomar uma ação, eu tenho que ser mais prudente, tá certo? A gente aprende a governar. Tem uma oração, eu falo e dou palestra desde muito novo. Eu tenho um canal que chama Dias Melhores, é só de sermão, tem mais de 600 sermões lá, e eu tenho até que vigiar para não confundir as palestras aqui. Mas durante a minha juventude, bem tenra idade, eu dava palestra em alguns lugares, né? Tinha um centro espírita numa capital aqui do Nordeste, e desde novo eu já dava palestra lá. Depois, quando eu era convidado a dar palestra nos Alcoólatras Anônimos, e tem uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte: nos Alcoólatras Anônimos, na prece, né, que eles têm uma prece ao iniciar, tem as coisas mais reservadas de segredo, mas essa prece é conhecida, está na internet, que fala que dê sabedoria para que a pessoa entenda que a compreender as coisas que não podem mudar, e força para mudar as coisas que podem mudar. Eu não sei precisar, faz muitos anos isso, que eu fui lá e fiquei admirado com essa prece deles, né? Que tem a sabedoria para absorver as coisas que não... e resiliência sobre as coisas que não podem mudar, e força para mudar aquilo que você tem uma competência e sabedoria para mudar, né? Então, você não pode controlar os eventos, mas podemos aprender a governar a nossa mente. Olha, quem conseguir fazer isso, ganhou um grande tesouro. Ganhou um grande tesouro, né? E não querer controlar tudo. Olha, o mandazão, o controlador, não é bom. Não é aceito por ninguém, não é aceito nem por ele mesmo quer se controlar. Então, quando a gente controla a nossa mente, a gente aprende que não pode controlar tudo. Se tentar controlar tudo, quebra. Quebra a alma, quebra a estrutura. Não tem como controlar tudo. Não tem como controlar tudo, não. Quando reagimos a tudo, a gente se desgasta.
A gente não é pólvora, né? Aprenda a se conter. Eu escrevi até um artigo, não me lembro o nome do artigo recentemente, a respeito do comedimento. Ah, lembro sim. Está no LinkedIn, chama-se o freio da língua. Olha como eu gosto dessa figura de linguagem. Pastor, o doutor Marconi, você vai falar sobre língua, sobre a anatomia da língua? Não. Vai falar sobre os perigos das pessoas que têm incontinência e tem que falar, não vou falar. Eu falo que deve-se ter o freio da língua, é um exemplo, está bem de frente, para a gente olhar no espelho, para ver que tem esse freiozinho embaixo, para dizer, você precisa ter comedimento. Tem que ter um freio, tem que ter um limite, tem que ter um parâmetro, tá certo? Então você não pode controlar tudo, você não pode reagir a tudo, porque se fizer isso você se desgasta. Se você se reagir a tudo, você se desgasta, né? E quando aprendemos a nos governar, a gente atravessa qualquer cenário. Se você governa a mente, se aprende a se controlar, tem comedimento, você atravessa melhor os cenários. Lembre-se que aqui é uma série de aprendizados, de conceitos do estoicismo, da filosofia, da cultura oriental, da China, da sabedoria de Salomão. Então são sabedorias aplicáveis de uns artigos que está no LinkedIn. Você pode procurar José Marconi Teixeira, doutor Marconi Teixeira, reverendo Marconi Teixeira, José Marconi Teixeira no LinkedIn, ou também nos meus livros, né, na Clube dos Autores, Amazon, são muitas plataformas, né? O estoicismo não ensina resignação. Eu tenho que me conformar com isso. Não. Isso aí é outra coisa. Não é isso. Ele ensina lucidez. Olha que tesouro. Lucidez. Tá certo? Quem controla a mente tem lucidez. Lucidez é se eu não estiver chapado, alcoolizado, embriagado. Não, isso aí é estado de sobriedade. Lucidez é você ter... Quem tem lucidez tem discernimento, tem compreensão, tem um olhar mais aprimorado, consegue enxergar e decidir melhor. Lucidez, tá certo? Ele nos convida a parar de gastar energia tentando mudar o que não depende de você. Morro de dizer, então não depende de você. Se está repetindo e não está trazendo, não depende de você, tá certo? Vou repetir, ele nos convida a parar de gastar energia tentando mudar o que não depende de nós. O que não depende de nós, tá certo? E investir força no que realmente importa. Até a bateria tem um limite. Se você gasta a sua energia nisso, vai faltar para aquilo, tá certo? Se deixamos uma coisa ligada, no dia que faltar energia, não vai ter bateria. Por quê? Porque você deixou lá ligado, gastando energia direto. Então, vou repetir, tá certo? Essa filosofia dialoga profundamente com a vida profissional moderna. Pressão, frustração, mudanças e pessoas difíceis. Eu acho que tem um mar disso, né? Não vou comentar, mas o artigo é muito mais amplo lá no LinkedIn, tem esses artigos muito bem desenvolvidos, né? Então, talvez a grande vitória não seja controlar o mundo, mas aprender a não se perder dentro dele. Esse é o nosso canal de mentoria, tá certo? O Idirite Brasil Instrutoria. Eu sou Marconi Teixeira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos dá uma força, dá uma moralzinha aí, né? Se inscreve, compartilha com as pessoas, faz teu comentário lá. Eu tenho um outro canal, tem uns 600 vídeos, né? O Dias Melhores, é nosso também, e tem vídeos ao vivo, todo domingo, né? Tem um programa Dias Melhores na rádio e é transmitido para o canal, mas nesse ambiente eu estou acostumado a escrever, não a falar, então eu estou aprendendo. Você pode escrever aí, olha aí, doutor Marconi, o meu amigo, faça isso, faça aquilo, fale sobre tal assunto, e a gente terá muito prazer, não só de te responder, mas seguir os teus conselhos. Eu não posso ser um aconselhador se eu também não souber aprender com teus conselhos, tá certo? Nos ajuda aí, segue, compartilha, se inscreve e até o próximo, se Deus quiser. Fica na paz.